o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest por Pedro. Foi em 2024, o Flamengo não abriu mão do jogador, o Flamengo não aceitou. Era uma proposta de 20 milhões de euros, 122,6 milhões de reais, e o valor poderia chegar a 25 milhões de euros, segundo o Globo Esporte, com bônus. Tá? Informação também trazida pelo Vene Casagrande. O Flamengo não aceitou vender o Pedro nem com a possibilidade de 25 milhões de euros. É muito pouco para o que é o Pedro no futebol mundial. Para mim, atacante titular de seleção brasileira, não tem nexo, não tem o menor sentido vender o Pedro. Primeiro, não tem sentido vender o Pedro, que não vai encontrar substituto. Ainda mais por menos de 30 milhões de 40. Pedro é jogador para mais de 50 milhões de euros. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Hoje, para mim, é o melhor centroavante da América. O melhor centroavante da América. Eu não tenho dúvida. E aí, olha só, a gente teve o Vene Casagrande trazendo aqui o seguinte, com o Nottingham Forest ainda de olho em Pedro, o Flamengo iniciou conversas para renovar contrato com o atacante para dar aumento salarial. Ele é o jogador que está com o salário mais defasado, com a antiga gestão antes da lesão do joelho, os empresários tinham um acordo para renovação, aí tem matéria inclusive do R7, da Record, falando que o Pedro tem um salário inferior ao do Michael, e que o mínimo seria reajustarem e tudo mais. Ele voltou agora em alto nível e que os representantes do atacante conversaram com José Boto e cobraram, entre aspas, aí essa valorização, e as tratativas estão em andamento e a conversa foi retomada para a renovação do Pedro, como a gente trouxe ontem, mas tem essa questão aí do Nottingham Forest voltar a ter interesse no atacante Pedro, mas, cara, o Flamengo não vai liberar o jogador, o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo vai renovar com o Pedro vai ficar no Flamengo aí, vai ser muito feliz no Flamengo. Inclusive eu falei isso, o Pedro sabe que aqui no Flamengo ele tem uma projeção enorme para se manter em seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo. Então o Flamengo para o Pedro é uma realidade interessante para se manter aí com chance de Copa do Mundo, e vai para a Copa do Mundo, será o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, se Deus quiser. Olha, Flamengo pagou aí 29 milhões de reais por 50% dos direitos do Gonzalo Plata, né? Balanço aí do primeiro trimestre, dos quase 100 milhões investidos em atletas até aqui em 2025, 30% são referentes ao pagamento feito ao Al-Sadd do Catar por causa da meta batida pelo atacante equatoriano. Então, o Flamengo tem um investimento aí de cerca de 100 milhões em compra de jogadores. Esses 50% aí são 50% dos direitos que o Flamengo comprou do Plata são referentes a 30% desse valor aí que o Flamengo gastou. Tem aqui, o Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente o clube pagou 4,25 milhões, cerca de 24 milhões na cotação da época, para a liberação imediata do jogador. Ficou estipulado que se Plata atuasse por mais de 1.500 minutos no primeiro ano, o Flamengo precisaria pagar mais 3,9 milhões de dólares, foi o que aconteceu. O valor de 99,6 milhões registrado no primeiro trimestre de 2025 é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho, 52,7 milhões, ao exercício de opção de compra de parte dos direitos também econômicos do Plata, 29 milhões, conforme previsto no contrato. E 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, né, impostos sobre pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais. Tá? E aí a gente já passou para vocês ontem que o Flamengo atingiu 236,3 milhões de receitas brutas entre janeiro e março. Tá? Ainda assim, o período registrou um pequeno déficit de 9,2 milhões, que o Flamengo acredita que vai melhorar no restante do ano, já que no primeiro trimestre o Flamengo bateu todos os últimos anos, aí foi recorde absoluto de receita no primeiro trimestre, que é uma época que não tem premiação, não tem nada, costuma ser um pouco mais baixo mesmo. Com o Campeonato Carioca, que não tem premiação, renda menor, né, em vários jogos. Então a gente trazendo aí para vocês essas notícias importantes aí com relação
a parte financeira e o Flamengo contratando definitivamente o Gonzalo Plata. Olha, uma informação legal, que os crias da base do Flamengo participaram de 25% dos gols do Flamengo em 2025. Tá? Joshua, 17 anos, marcou o gol da vitória na Copa do Brasil e o Flamengo, então, tem os crias aí participando desses 25%, né, dos gols. Isso é espetacular, cara. Se tivesse mais espaço ainda, participariam muito mais. Né? Foram 10 gols e 8 assistências. O Flamengo contou com os jovens em 13 dos 51 gols que marcou em 2025. Tem a lista aqui dos jogadores do Flamengo que participaram e os que lideram. O Alacian, 4 gols e 2 assistências. O Wesley, né, que também é cria, 2 gols e 1 assistência. O Guilherme, 1 gol, 2 assistências. O Matheus Gonçalves, 2 gols. O Felipe Tereza, 1 gol, 1 assistência. O Joshua, 1 gol. Daniel Salles, 1 assistência. Tá? Então, a gente tem aí a garotada. A base vem forte, né? A base vem forte. Hoje tem, às 18h30, Corinthians Internacional. Cara, tô aqui na Bet Oficial da Nação e vou falar para vocês. Corinthians 2,50, empate 2,95, Inter 3,10. Cara, eu vou fazer uma múltiplazinha com vocês aqui agora. Corinthians ou empate, estreia do Dorival, 1,35. Ceará e Fortaleza, cara, Ceará ou empate, 1,25. Aqui, tô pegando aqui. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Fluminense e Sport do Recife. Cara, Fluminense, não tem nem como fazer odd da secada nessa daí. Bahia e Botafogo. Essa tem odd da secada. Bahia e Botafogo. Bahia. Vamos ver como é que ficou? Ó, peguei o cupom aqui. Cara, 6,37 de odd. Sensacional, hein? 6,37 de odd. O Corinthians ou empate, Ceará ou empate, o Fluminense contra o Sport e o Bahia contra o Botafogo, odd 6,374. Na verdade, 6,37. Colocou 10, tirou R$63. Meus amigos, isso é brincar. Isso é isso que eu gosto, esse tipo de brincadeira. Assim é top, sensacional. Agora, vocês já viram como é que tá aqui a questão da odd para amanhã? Flamengo? Olha, 1,88. Vitória do Mengão, 1,88. Tá boa, hein? Vou nessa, hein? Jogando com responsabilidade para uma maior de 18 anos, eu vou na odd do Mengão. Agora, adereços do jogador. Já sabe, né? Lei do ex. Eu tô lançando hoje a odd Lei do Ex. Olha aqui. A odd Lei do Ex da rodada. Gol do Arrascaeta a qualquer momento. Gol do Arrascaeta a qualquer momento, pagando 4-1. Ou seja, colocou 10, tirou R$40. Agora, eu colocaria o meu máximo. 20. 20, porque aí você tem free bet. A cada gol do Mengão tem R$10 de free bet para você jogar na plataforma. Olha, espetacular. Vou nessa, hein? Vou nessa. Cara, tá muito boa a oddzinha pro gol do Arrascaeta, Lei do Ex, a qualquer momento. E a odd da secada, como eu já falei para vocês, é essa aqui. Bahia e Botafogo, hein? Bahia para vencer o jogo. Tá pagando 2,17 para você colocar ali 10, tirar 21,70. Vitória do Bahia contra o Botafogo. Olha, tem outras partidas aqui que a gente pode tá fazendo aqui também essa odd da secada, inclusive pensando na liderança, né? Eu colocaria ali, eu não vou torcer pro Vasco vencer o Palmeiras. Não tem como, né, cara? A gente não consegue torcer para Vasco, né? Nem para Vasco, nem para Palmeiras. Mas se a gente aproveitar aqui, o Vasco joga em casa,
É em Brasília, mas é mando do Vasco. Vamos colocar aqui Vasco ou empate? 2,10. 2,10. Outra odd da secada. Vasco ou empate contra o Palmeiras. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!